Recentemente, o jogador Endrick, de apenas 17 anos, que está no Palmeiras e já foi vendido para o Real Madrid, ele revelou que possui um contrato de namoro com a influenciadora Gabriele Miranda, de 21 anos. Eles disseram que tem cumprido tudo que está no papel. Até para quê? Para que não tenham que pagar multa um ao outro. Para entender qual a finalidade desse contrato e o que pode constar num contrato de namoro, eu recebo a advogada Eduarda Salomão. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, esse caso da Endrick que chamou muito a atenção. Sim. Né? Por vários fatores. Ele é novinho, tem 17 anos... Acabou de ser vendido, vai embora para a Europa, tem uma namorada brasileira, um pouquinho mais velha, então chamou muita atenção aí no mundo das celebridades. Mas tem alguma vantagem, assim, de um modo em geral, para as pessoas, para os seres comuns, fazer um contrato de namoro? Claro que sim. Antigamente, na verdade assim, vamos começar que o namoro é uma relação social. Antigamente a gente apresentava meu namorado e minha namorada. Hoje os casais, eles utilizam muito de experimentar morar juntos. Então, qual que é o principal objetivo do contrato de namoro? Deixar claro para a sociedade que esse casal não possui o quê? Uma união estável, e sim apenas um namoro. E aí é interessante a gente entender aí a diferença da união estável e do namoro qualificado, que a gente chama, que é aqueles namoros de longa data, que às vezes o casal já até mora junto, que é o quê? O objetivo de constituir família. Eduardo, você colocou então que antigamente se falava, se apresentava o meu namorado, mas quando era o namorado era porque tinha uma perspectiva de virar noivo e depois casar. Hoje em dia não necessariamente, né? As pessoas às vezes param aí nessa terminologia namorado, mas morando junto. Exatamente. Para dividir contas e em outras questões mais. Aí muita gente se pergunta... Você falou sobre a diferença, então, sobre união estável. Não dá para confundir ali juridicamente? Claro que dá, porque o Código Civil, no artigo 1723, ele fala o seguinte, que a união estável é um relacionamento contínuo, namoro, público, namoro, duradouro e com a intenção de constituir família. Então, tu vê que o namoro tem todos os 3 primeiros requisitos. O único requisito que realmente não tem é a constituição de família nesse momento presente. Porque talvez no futuro esse casal queira constituir família, mas não é agora, não é nesse momento. Nesse momento eles só querem curtir o relacionamento, o namoro, se conhecer, né? É um passo atrás, digamos assim, da união estável. Agora, eu, por exemplo, posso pedir uma cláusula lá que a outra parte não pode terminar se eu não quiser? O que pode ter nesse contrato? Então, como eu te falei, o principal objetivo do contrato é deixar claro a intenção de não constituir família e que vocês não vivem numa união estável. Então, o que a gente pode colocar nesse... Exato. Como a gente tem uma arte com o que pode, vamos pedir para a produção colocar na tela e você já comenta. Então, tá, vamos lá. O que a gente pode fazer nesse contrato? Deixar claro que os bens particulares... Imagina um casal que vai morar num apartamento que é financiado por uma das partes. Então, a gente deixa claro que esse imóvel pertence apenas àquela pessoa que comprou o imóvel, né? Para que não corra o risco de que, caso vire uma união estável, as parcelas desse financiamento também sejam partilhadas. A gente pode colocar uma cláusula para que, caso esse relacionamento vire uma união estável, a gente chama de uma cláusula darwiniana, escolher o regime de bens. Porque se não escolhe o regime de bens, o que vai valer são as regras da comunhão parcial de bens, que é aquele regime que o que é meu, o que é nosso é nosso e o que é seu é seu. E olha ali a confusão que pode dar. A gente pode definir multas igual o Endrick definiu. Olha só, multa por traição. Isso aí é bem interessante. Isso é bem interessante, Keltrin, porque o que acontece? A traição, em geral, ela não gera indenização. Dói, mas ela não gera indenização por danos morais. Então, para que essa traição possa aí realmente causar uma indenização por danos morais, ou tem que estar em contrato, no pacto antinupcial, no contrato de convivência ou no contrato de namoro, ou realmente tem que sair dali da esfera particular. Então, se você quer garantir que uma traição seja penalizada, tem que colocar no contrato de namoro ou em eventual pacto antinupcial. Deixa eu te comentar alguma das cláusulas. Tiane, coloca novamente, por favor, ali, só para a gente reforçar, então, ó. Regras de convivência, isso ali me chamou a atenção também. O que seria isso? Isso é bem interessante, porque quando a gente fala de casamento, união estável e até em namoro, a gente fala de um contrato jurídico. O casamento, ele é um contrato, né? Então, dentro do contrato de namoro, claro, a gente pode estabelecer regras de convivência. E aí vai de casal para casal, por que não colocar que quem vai lavar a louça é o homem? No contrato de Podemos namoro. colocar, porque daí são cláusulas de convivência do casal. No
caso do Hendrik, eu achei interessante que quando há descumprimento dessas cláusulas, há pagamento de multa, né? Então, eles vão, eu não sei se eles vão encher numa caixinha, conforme eles combinaram, e no final, quem teve mais penalidades acaba pagando uma multa. Mas, enfim, por que não, né? O objetivo é fazer com que essa convivência seja mais harmoniosa, que não seja um relacionamento que tenha ali as situações que deixam a mulher ou o homem desconfortável. E inseguro até mesmo, né? Inseguro, isso. Porque traz segurança. A gente levou para o lado assim, até é engraçado e diferente ouvir, porque quando se fala em celebridades, a gente costuma ouvir, né, atores de Hollywood que firmam contratos de casamento e falam em cláusulas em caso de traição, mas isso é possível para pessoas aqui no Brasil. Não é uma ferramenta ainda tão utilizada. Não é tão utilizada. Hoje eu estava lendo, inclusive, que no Paraná, no ano passado, teve apenas 12 registros de contrato de namoro, porque realmente não é algo muito conhecido, divulgado, falado. Na pandemia, acabou tendo um boom. Por quê? Porque muitos casais, por economia, resolveram morar juntos, né? Então, eles queriam deixar claro que não, a gente não é casado ainda, a gente só está realmente morando junto por economia, para fazer um teste. Mas é muito interessante, principalmente quando há bens particulares, quando há a intenção de comprar um imóvel e que esse imóvel seja apenas da pessoa que comprou, que seja feito um contrato de namoro. E quem pode fazer? O advogado? Por exemplo, uma das partes procura um advogado ou ambos têm que fazer juntos? Não precisa de advogado para fazer, mas é aconselhável fazer com um advogado, porque daí ele vai poder te instruir, né, entender direitinho o seu caso e montar esse contrato da forma que melhor encaixa para o casal. Para ter validade jurídica, precisa ser registrado no cartório. Não adianta fazer igual... Eu acho que o do Hendrik e a da Gabriela, eles não registraram no cartório. Então, veja, não tem muita validade jurídica no caso deles, né? Realmente é mais um contrato de convivência sem muita validade. Mas para ter validade, tem que registrar, tá? Perfeito. Eduarda Salomão, muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigada pelo convite novamente. Muito obrigada.